Talvez a coisa mais difícil para um ser humano seja esperar. Porque depende dele no seu interior e da sua cabeça, de se limitar a fazer qualquer tipo de atividade a não ser pacientemente esperar, não passivamente, mas pacientemente esperar por aquilo que ele espera, ou aquilo que ele deseja, aquilo que almeja. E para isso necessita-se de um nível muito grande de renúncia da sua própria parte, para não meter os pés pelas mãos e não agir por conta própria, para que ele possa com confiança esperar pacientemente naquele que disse uma promessa ou prometeu algo. E essa renúncia que tem que haver no coração para que ele possa se fechar, para ele não querer agir com o ímpeto, com o impulso da sua própria carne, da sua própria mente, a fim de que, segundo aquilo que ele acha, o que é melhor para ele, ele possa, quem sabe, dar uma ajudinha, acelerar esse processo. Quem sabe eu possa acelerar o processo daquilo que me foi prometido, daquilo que Deus me deu para dar, ou para melhor dizendo, para receber. E isso causa um grande impacto na vida da história de toda a humanidade. Porque Adão não conseguiu esperar e ser fiel na voz da palavra de Deus. Ele comeu do fruto, e trouxe ruína para todos nós. E esse texto que a gente estava falando, Deus, porém, ele se apresenta como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Antes ele se apresenta: assim diz o Senhor, o Deus da aliança, o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai. E aí as pessoas ficam pensando assim: mas se eu tenho Deus, o que eu tenho de esperar? Por que eu tenho de esperar alguma coisa se Deus, o mais forte, o Todo-Poderoso, o autossuficiente está do meu lado? Por que eu não faço as coisas acontecerem como se diz aí fora? Por que eu não posso usar das armas que Deus colocou à minha disposição ou que estão à minha volta? Por que eu não posso tomar delas e usar para conquistar aquilo que Deus tem me prometido? Por que eu não posso fazer por mim mesmo? O que é de errado em tomar determinadas decisões e usar determinados artifícios para promover aquilo que o próprio Deus me prometeu e antecipar assim aquela promessa? Será porventura que isso tem alguma coisa de errado? A Escritura mostra que isso é muito errado. É errado porque aquilo que Deus nos promete, e Deus nos promete a sua própria promessa, ela é impossível de ser cumprida por nós. Então, quando Deus algo promete para nossas vidas, é uma promessa tão absurda, que a gente não tem condições de executá-la. Por isso que é necessário que a gente o quê? Espere. Espere e confie. Confie crendo que Deus cumprirá aquilo que Ele nos promete. Porque se Deus, quem sabe, possa te prometer que toda a tua casa será salva, o que tu podes fazer? Abraão, eu posso orar. Pode e deves orar. Abraão, eu posso jejuar. Jejua também, é muito bom. Abraão, eu posso dar bom testemunho. Dê bom testemunho, porque isso reflete exatamente a crença que você tem em Deus. Mas isso não converte ninguém. Porque um processo de conversão é um processo impossível a qualquer ser humano. Eu não posso converter minha esposa, nem posso converter nenhuma pessoa que eu entre em contato com ela. O máximo que eu posso fazer é o quê? Falar do Evangelho, orar para essa pessoa, jejuar, dar o meu bom testemunho, mas nenhuma dessas coisas, nenhuma delas, transforma o coração de um homem. Se Deus dá uma promessa para a nossa casa e coloca no meu coração, minha mãe disse que Deus falou para ela, no seu coração, que Deus estaria salvando a sua casa dela. Ela lia pelas Escrituras e ela entendia que aquela Escritura era para a vida dela, e ela entendia que essa Escritura que era para a vida dela era uma promessa de salvação para toda a casa, e ela tem até o dia de hoje firmada. E eu não duvido dela. Ela ouviu pelas Escrituras, ela entendeu que aquela mesma palavra que está nas Escrituras estava vindo para o coração dela,
E assim ela permanece crendo. Na nossa casa nem todo mundo ainda é transformado e salvo. Então há esperança para Israel. Mas o que ela pode fazer? Nada. Ela só pode o quê? Orar, buscar e dar bom testemunho. Porque isso é uma promessa impossível para nós, como seres humanos. Que Deus dê graça, que a voz está falhando já. E quando Deus dá graça, e quando Deus nos dá a promessa, a gente tem que parar para pensar exatamente como fez com Abraão. Deus chegou com Abraão, com um homem já idoso. Aos 75 anos de idade, ele chega com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa, e sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu te farei fecundo, eu te darei filhos, eu te darei descendentes. De ti procederão reis, nações virão de ti. A Bíblia declara que Abraão tinha 75 anos de idade e sua esposa 10 anos mais nova, 65 anos, quando eles partiram e rumam para uma terra que eles nem sabiam, caminharam para o sul e chegaram na terra de Canaã. A Bíblia declara que depois de 10 anos, Abraão agora com 85 anos e Sara com 75, não tinham filhos. Sara olha para si, olha para o seu ventre, olha para toda a sua situação, percebe que Abraão já estava ficando cada vez mais avançado, já 85 anos de idade. Vamos dar uma ajudinha. Para que esperar mais um pouco? Pegou Sara, a sua serva Agar, egípcia, e entregou a Abraão. Eles tiveram um relacionamento, entre aspas. Deu a ela em mulher para que ela pudesse gerar um filho. E o que aconteceu? É como a Bíblia diz, ou melhor dizendo, se duas pessoas são saudáveis e são férteis, o que vai acontecer? O filho vai acontecer. E não deu outra. Quando Abraão teve relação com Agar, prontamente veio um filho. E esse filho, depois de 10 anos, a Bíblia declara que trouxe tanta dor, tanto sofrimento, tantas coisas que a gente poderia dizer, mas por que, Abraão? Por que tu não esperou? Por que tu viste Sara? Porque Sara olhou para o seu ventre, olhou para o seu corpo, já amortecido, por que ela toma uma decisão como essa? Por que, Sara, tu vais fazer um negócio desse e não espera a promessa se cumprir? Porque aquele que prometeu é poderoso. E aqui a gente tem uma ideia a respeito do tempo da vida nossa diante de Deus para sermos fiéis em tudo em que nós estamos andando. Depois de 10 anos, Abraão tem um filho, o filho de uma escrava. Esse filho de uma escrava traz muitas dores para o seio familiar de Abraão. Aquilo que havia brigas e intrigas que não existia, agora começa a acontecer. Havia desentendimento, havia desprezo dentro daquela relação. Havia alguém olhando para cima e alguém olhando de cima para baixo para outro. Depois ele inverteu o papel, houve uma tirania se levantando na própria casa de Abraão. E Abraão, muito mudo, muito silencioso, muito passivo, nada fazia. E as coisas e a tensão na casa de Abraão que havia era paz durante 10 anos, agora só há guerra. Isso por quê? Porque Sara não conseguiu esperar e tampouco Abraão, e consentiram nesse ato de ter um filho fora do casamento. E esse filho é o que a Bíblia vai chamar, vai ser um filho de dores. Esse pecado mancha a promessa. Porque Abraão tem um filho, então parece que a promessa está se cumprindo, porque agora Abraão tem um filho. Deus disse que tinha dar um filho para Abraão, só que Deus nunca disse que era só com Abraão. Era Abraão e Sara. Nunca colocou uma terceira pessoa nesse negócio. E essa situação prorrogou, e o que é o mais impressionante é que depois que Agar engravida e foge da sua patroa, ou foge da sua senhora, a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala com Agar, pede para ela voltar e se submeter à sua senhora. Mas Deus não fala com Abraão, não fala com Sara.
A partir daquele momento em diante, Deus não se revela mais a Abraão. 10 anos se passaram, os primeiros 10 anos, e Deus estava falando, prometendo e reafirmando a sua promessa. A cada situação difícil que Abraão passava, Deus vinha com a sua palavra e dizia: eu vou fazer uma aliança, eu estou te dando uma promessa, olha para a terra, sai da tua tenda, olha as estrelas do céu, olha e conta, vê se tu podes, e assim será numerosa a tua descendência. Mas depois do filho, um silêncio mortal acontece sobre a família de Abraão. Abraão continua peregrinando sobre a terra prometida. O filho Ismael continua crescendo. E a Bíblia declara: 13 anos se passam agora, 75. Deus o chamou. 24 anos se passaram. 13 anos de silêncio de Deus. E agora Abraão com 99 anos e Sara com 89. Deus, o Senhor, se aparece a Abraão. Se apresenta a Abraão. 13 anos de silêncio. 13 anos que Abraão pensava que esse era o filho da promessa. 13 anos que o Abraão pensava que era o filho da promessa e era um filho. E que houve sempre problemas. E agora eu quero colocar uma coisa bem clara e bem preciosa para nós. Toda bênção de Deus, se é bênção de Deus, a bênção de Deus enriquece e não nos acrescenta dores. Quanto a Isaac, ou melhor dizendo, quanto a Ismael? Ismael é uma bênção? É uma bênção. O que não é uma bênção, Abraão? São os seus pais, da forma como fizeram esse filho. Quero dizer e pontuar claramente para todos nós, para ficarmos bem atentos. Todo filho é uma bênção da parte de Deus. Não importa de que forma esse filho vem a esse mundo. Seja por um ato maravilhoso de amor entre um pai e uma mãe, seja por um ato escandaloso e terrível como um estupro, ou seja, um ato inconsequente de um jovem, uma jovem, ou de um homem ou de uma mulher, seja lá o que for, e que gera um filho. Em qualquer um desses atos, o filho que nasce, o filho é uma bênção. O que não é uma bênção são a forma como ele é gerado. A forma e o experimento como ele é colocado diante desse mundo. Porque da forma como a gente coloca um filho diante do mundo, mostra muito a respeito dos princípios que nós temos diante de Deus. E esses princípios muitas vezes são quebrados e não tem nada a ver com a palavra de Deus. E por isso que nos acrescenta dores. Será uma geração. Pensa numa criança vivendo num ambiente cheio de tensão. Pensa numa criança vivendo num ambiente em que o pai e mãe brigam. Como cresce esse filho? Pensa num ambiente em que as tensões estão cada vez piores. Como é que cresce esse filho, se não só com raiva, se não só com medo, se não cheio de traumas no seu coração? Por que isso acontece? Porque pai e mãe não aprenderam a viver e a esperar em Deus da forma como Deus deseja. E assim Abraão e Sara, eles não esperaram e fizeram e meteram os pés pelas mãos. Tiveram um filho. O resultado disso, 13 anos Deus faz silêncio. Agora com 99 anos, Deus vai se apresentar a Abraão. Abraão já não espera mais nada. Eu já tenho um filho, está tudo certo. E o que é que Deus vai fazer? A primeira coisa que Deus diz, e o Senhor, aos 90, ele pontua exatamente a idade de Abraão. Ele pontua para que o Abraão entenda que a partir de agora, da forma como eu tenho te chamado, eu te chamei já velho, com 75 anos de idade. Agora tu está mais velho ainda, já são 24 anos que se passaram, agora tu está com 99 anos, e eu quero te dizer que o filho que tu tens ainda não é o filho da promessa. A promessa que está nas tuas mãos, se tu está segurando, não é a promessa. Tu tens um filho, mas não é o filho da aliança. Tu tens um filho que pode se dizer que é da promessa, mas não é da promessa. Ele vai usufruir da promessa, mas ele não é um filho da aliança. Ele não é um filho dessa promessa. Então Deus, ele se apresenta com Abraão e diz assim mesmo: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A primeira coisa que Deus ele vai pontuar para Abraão, nesses 99 anos, ele vai dizer: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu te apresentei a primeira vez, eu sou um Deus que eu sou o teu escudo. Eu te disse que eu te protegeria de todas as coisas, de todos os inimigos exteriores, mas eu não posso te proteger de ti mesmo.
Porque os teus atos e as tuas práticas e os teus pecados resultam em pecados, e esses pecados resultam em consequências. Por isso eu tenho que te proteger, Abraão. Eu não vou te largar, eu não vou te ferir, eu não vou te machucar, mas eu vou te disciplinar, porque eu sou o teu escudo. Quando ele se apresenta isso no capítulo número 15, no capítulo 16, agora é Deus, ele vai se apresentar a Agar, a pessoa mais frágil dessa relação, a pessoa que foi fugida. E a Bíblia diz exatamente que Deus se apresenta como Deus que vê todas as coisas, vê por onde ela passou, vê as situações que ela enfrentou, ela vê tudo. Deus vê tudo. Ele não é somente o nosso escudo, mas ele vê todas as coisas. Ele não é somente o nosso escudo e vê todas as coisas, mas ele age quando a gente está mais sofrendo, para mudar a nossa vida. Só que até então Abraão não entende isso. Abraão não consegue compreender isso, assim como a maioria de nós não conseguimos compreender. Por isso metemos os pés sobre as mãos quando vem uma situação difícil, quando vem uma crise na nossa vida. A gente não quer esperar, a gente não quer ir para o pó, a gente não quer ajoelhar, a gente não quer orar, não quer buscar em Deus. Deus, me ajuda, me faça entender o que eu não estou entendendo. Me faça voltar para a tua palavra e entender os princípios que regem a tua palavra, para que então eu possa caminhar e esperar na tua provisão. Então Deus se apresenta a Abraão dizendo: olha, Abraão, eu não sou só o teu escudo, eu não sou o Deus que vê, e não sou somente o Deus que te socorre. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra Deus Todo-Poderoso, ela tem uma relação muito clara nas Escrituras Sagradas. Porque ela fala de uma coisa muito maravilhosa. É que o Deus que não é somente um nosso protetor, um nosso escudo, Ele é o Deus todo suficiente. É isso que é as Escrituras, e hoje que eu quero falar. Deus é a nossa suficiência. O Deus Todo-Poderoso é a nossa suficiência. O Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, é aquele que nos nutre, é aquele que nos sustenta, é aquele que faz e realiza todas as coisas conforme a sua vontade, no tempo da sua vontade, para Ele estabelecer e somente Ele receber a própria glória. Porque qual é a glória de Deus em ter um Ismael? Eu fiz um homem, eu fiz uma mulher, os dois são jovens, tão saudáveis, eles se relacionarem sexualmente, eles vão gerar um filho. Mas aí Abraão pergunta: mas Abraão, não é Deus que dá o filho? Sempre é Deus que dá um filho. Mas a glória de Deus é que Deus havia prometido algo. E quando Deus prometeu a um casal que não tinha condições de ter filhos, para mostrar que somente Ele podia dar essa mesma promessa, só Ele, um Deus poderoso, poderia fazer filhos, trazer à existência aquilo que não existia. E é exatamente isso que Deus ele vai se apresentar, e é assim que Deus ele se apresenta a nós. No momento do nosso caos, no momento da nossa perda, no momento da que a gente faz as besteiras, Deus ainda se apresenta a nós como um Deus todo-poderoso que quer mudar as nossas vidas, quer mudar a nossa história e quer fazer cumprir a sua própria palavra em nós. E essa palavra é uma palavra de promessa, uma palavra de cuidado, uma palavra que não volta atrás, que não cai por terra. Por isso Deus ele se apresenta a Abraão e diz: eu sou o Deus todo-poderoso. E aí a segunda coisa, ele chama para Abraão e diz: tu és Deus Todo-Poderoso? Sim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Agora, Abraão, anda na minha presença. E isso aqui muda a história de Abraão. Porque durante todo o tempo que Deus chamou Abraão para que Abraão fosse uma bênção. Uma bênção para a sua casa, uma bênção para a sua família, uma bênção para todas as nações. Eu te chamei para ser bênção. Mas como um homem pode ser uma bênção se ele não andar na presença de Deus? Como um homem pode ser uma bênção se ele não andar exatamente sobre os princípios de Deus? É uma farsa, é um erro, é um Deus protegendo um homem de fazer as suas próprias besteiras, é um Deus cuidando e zelando por uma família que está um caos. Se vocês olharem atentamente a Escritura, o Antigo Testamento, principalmente o livro de Gênesis, vocês vão ver a relação familiar de toda a família patriarcal. É uma família destruída, amados. É uma família que não conseguiu esperar Deus. É uma família que não conseguiu
pensar, se Deus me deu a promessa, então Ele será capaz de cumprir. Eu não preciso usar das minhas armas, da minha inteligência, da minha força, do meu dinheiro para me apropriar dessa promessa. Eu não conquisto a promessa de Deus, ou Deus me dá e me entrega no seu tempo. Ou eu terei que fazer isso, e essa promessa realizada será uma dor para o meu coração, porque não será a promessa verdadeira de Deus. Então Deus diz: anda na minha presença. Anda na minha presença. A relação era clara, que Deus estaria na frente e Abraão só teria que segui-lo. A mesma relação que Cristo ele chega quando chega com os seus discípulos e diz: Senhor, eu vou fazer isso, eu vou caminhar para cá, eu vou para ali. Ele disse: ei, todo aquele que quiser ser meu discípulo deve negar a si mesmo, tomar sua cruz e me seguir, andar na minha presença. Não há razões e não há erros da gente escolher palavras nas Escrituras Sagradas para a gente moldar a nossa vida. Não, Deus é muito sério e muito certo em tudo aquilo que Ele faz e fala. É necessário que a gente ande na sua presença. Porque nós temos que andar na sua presença, Abraão? Porque só dessa forma a gente é capaz de esperar em Deus a sua vinda, de esperar em Deus sua promessa. Só dessa forma, é andando na sua presença, porque fora da sua presença aí começam as tolices, começa o caos. Quando a gente deixa de andar na presença do Senhor, a gente vai ter certas atitudes, e que muitas dessas atitudes vão ferir o nosso coração para o resto da vida. E nós teremos uma consciência culpada por o resto da vida, mesmo Deus tendo perdoado o nosso coração. É por isso que Deus ele diz a segunda parte: Abraão, anda na minha presença, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o teu nutridor, eu sou o teu sustentador, eu sou o teu acolhedor, eu faço qualquer coisa, toda poderosa, minha mão, para agir a teu favor. Mas anda na minha presença. E a segunda ele diz: ser perfeito. A tradução não seria correta essa, ser perfeito, porque nas Escrituras, o original ele não está dizendo a respeito de ser perfeito. A ideia clara aqui do texto era uma palavra hebraica que significa claramente: anda na minha presença, anda diante de mim, sem culpa. Anda diante de mim sem culpa. Isso é algo muito poderoso para nós. O que é culpa, Abraão? Culpa é algo que a gente comete de errado, e aquele coisa de errado está na nossa consciência nos dizendo: você fez uma coisa de errado, você não deveria ter feito isso. A consciência culpada, e essa consciência culpada, ela não pode sobreviver diante de uma pessoa que caminha diante de Deus. 99 anos de idade, 13 anos sem falar, e o que é que Abraão pensa? Acho que Deus cumpriu a palavra. Mas será que Ele cumpriu? Minha casa está um caos. Será que Ele cumpriu? Está difícil. Está um caos. Há muita briga, há muito ranço, há muito desprezo, há muito palavras ruins, há palavras negativas, há olhares ruins, o clima está tenso. 13 anos e Deus não fala nada. Será que estamos certos? Será que fizemos a coisa certa, Sara? Será que fizemos a coisa certa, Abraão? Será? Mas aí a gente tem um filho. A gente tem um filho, a gente está se alegrando, eu me alegro com ele. A gente tem um filho, Sara. Mas será que a gente não esperou Deus? Porque Deus não fala nada, já são 13 anos e Deus nunca ficou tanto tempo sem falar nada comigo. Por que Ele passa tanto tempo sem falar? Anda na minha presença sem culpa. O fato de Deus trabalhar conosco é exatamente fazer com que a gente ande nos seus caminhos e ande na sua presença para a gente se afastar do mal, porque uma vez que a gente comete o mal, a nossa consciência vai dizer: tu és culpado.
E a gente vê muito coração culpado em muitos lugares, principalmente no tempo de enterro. Porque eu não dediquei mais a minha mãe, porque eu não me dediquei mais ao meu pai, porque eu não fiz mais aquilo, porque, ou então quando um acidente acontece, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo outro, porque eu... A gente tem tanta picuinha, tanta raiva, nutre tantas coisas negativas no nosso coração que vai brigando a família toda. E o que a gente pensa? Anda na minha presença sem culpa. Se Deus está te pedindo para te perdoar, por que tu está resistindo? Se Deus está te pedindo para te voltar, por que tu resiste? Não é mais fácil andar na sua presença e eliminar essa culpa, porque tu não sabes o que pode acontecer no dia de amanhã e você pode perder o seu ente querido hoje. E como você vai andar diante de Deus sem culpa? Deus, Ele vai te perdoar e eu não duvido disso, mas você será capaz de perdoar o seu coração? O apóstolo João, ele escrevendo a sua carta, o apóstolo do amor, ele diz: filhinhos, filhinhos, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Ele está falando de uma vida em que pecou e ele se sente tão ofendido, que ele acha que Deus não ouve mais, que Deus não quer mais, que Deus não mais o traz para perto de si. Então ele se sente tão ferido, que ele acha, por mais que ele caminhe com Deus, por mais que ele esteja na igreja, por mais que ele ore, por mais que ele faça qualquer coisa, o seu coração está tão doído, que ele não sente que Deus está o perdoando. Então o apóstolo João, ele escreve: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se Deus é capaz de purificar, por isso no final Ele diz, no capítulo número 5, maior é Deus do que o nosso coração, porque Ele sabe de todas as coisas. Às vezes a gente vai carregar a nossa vida como Abraão, 13 anos esperando e sempre pensando, será? Isso é andar com consciência culpada. E o Cristo que foi enviado, Ele foi enviado para eliminar toda a nossa culpa, purificar a nossa consciência de obras mortas, obras que trazem a morte, obras que nos trazem para baixo, obras que nos trazem, que foi atos que a gente continuou e fez ou declarou, pensou e que está gerando tantos males no nosso coração, que a gente é incapaz de andar com o coração e uma mente livre de culpa. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é capaz de limpar o teu coração. Ele é capaz de perdoar a tua vida. E Ele é capaz de nos trazer para perto de si e dizer, anda na minha presença sem culpa. O resultado dessa obra é tão maravilhosa e dessa revelação na pessoa de Abraão, que Abraão não faz nada, sabe o que ele faz? Ele se prostra no chão e adora a Deus. Porque naquela hora que ele se prostra e adora a Deus, ele reconhece, o Deus Todo-Poderoso, Deus, eu não te esperei, Deus, eu não te esperei, Deus, eu ouvi minha esposa, Deus, eu fiz tanta besteira na minha vida, Deus, eu menti tanto, eu enganei tanto, eu falei tantas coisas, e Tu sempre me protegendo, Tu sempre cuidando de mim, eu nunca fui assim, Senhor, eu tive andado na Tua presença, mas minha consciência sempre foi culpada, porque eu olhava dos meus erros, enquanto eu caminhava, minha consciência me perturbava. Mas Tu és o Deus poderoso. Tu me sustentaste com 99 anos. E a minha esposa com 89 anos. Agora eu olho para o meu corpo. É um corpo morto. Eu olho para a minha senhora. É um corpo morto. O seu ventre está seco. Não há mais esterilidade, nem tamanco para mim. Não há vigor. Sou um homem impotente, não consigo mais ter relação, tenho 99 anos e acabou a minha força, acabou. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Eu estou entrando na tua vida para mostrar que a minha promessa, que é impossível, só o Deus do impossível é capaz de cumpri-la. Pois agora eu te digo, e de forma bem clara, Deus diz assim para Abraão,
farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Abraão, eu estou olhando para o teu corpo morto, eu estou olhando pela tua impotência, eu estou olhando para Sara, a velhice, o ventre seco já dela, não tem mais nenhuma vida. Eu vou te multiplicar extraordinariamente. Quando Abraão ele ouve isso, ele percebe que ele deveria ter esperado. Então ele se prostra, rosto em terra, e Deus lhe fala: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não mais será o teu nome, e sim Abraão. Abraão significa pai exaltado, um pai elevado, um pai grandioso, um pai glorioso, um pai exaltado. Mas eu estou trocando o teu nome para ser exatamente aquilo que eu destinei para que você seja. Tu és pai de multidão, então o teu nome tem de ser Abraão, porque o significado de Abraão é pai de numerosa multidão. E aqui tem um detalhe. Para que a gente perca a nossa consciência culpada e passe a andar diante de Deus de maneira viva e verdadeira, sem que a gente tenha uma consciência culpada, só Deus trocando o nosso nome. Só Deus mudando a nossa natureza, porque é isso que Deus faz. De um ser orgulhoso e exaltado, para um ser multiplicador e abençoador, para um ser que é mudado pela graça e pela misericórdia de Deus. É isso que Deus nos faz quando Ele troca o nosso nome, quando Ele muda a nossa vida. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que Deus nos dará um novo nome, um nome que só Ele conhece. Por que só Ele conhece? Porque só Ele é capaz de mudar a nossa natureza. Somente o Espírito é capaz de mudar o nosso coração e colocar um nome que nem eu conheço o meu nome. Eu me chamo Abraão, mas tenho quase certeza que esse não é o meu nome. Não sei qual é. Assim como você também não sabe qual é. Mas esse nome diz respeito àquilo que Deus fez na minha vida até a consumação do século. Até o dia em que Ele me transformar completamente. Porque essa mudança de nome é uma mudança de caráter, de postura, para que pudesse andar na presença de Deus e ter uma consciência limpa. Porque como é que um apóstolo Paulo, que matou e perseguiu a igreja de Deus, e que Cristo ele chega até ele e disse: homem, eu sou a quem tu persegues. Peraí, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aquelas pessoas que tu estava matando e estava levando prisioneiras e açoitando, eu sou o Deus dela. Ela estava falando a verdade. Como é difícil, hein? Tu encarar agora a realidade. Mas te levanta do chão, entra na cidade, porque eu vou te dizer como importas tu viver pelo meu nome e sofrer pelo meu nome, porque eu estou te construindo como vaso para testemunhando o meu evangelho a todas as nações. Aos gentios eu estou te enviando, a reis, a imperadores eu estou te enviando. Tu será um vaso muito útil na minha mão. Eu mato a tua igreja, eu persigo os teus fiéis, e agora eu tenho que testemunhar do teu evangelho e dizer que tu és o Senhor. E agora eu tenho que estar diante das famílias que eu mesmo matei, ou consenti na sua morte, e olhar para elas. Como está a minha cabeça? Como fica a minha consciência? O apóstolo Paulo escreve em sua carta e diz: até hoje eu tenho servido a Deus com uma consciência limpa. Como um homem pode ter uma consciência limpa se suas mãos foram manchadas de sangue? A primeira testemunha de Deus, o primeiro mártir de Deus, o apóstolo Paulo, que antes não era apóstolo, estava do lado, guardando a capa das pessoas que iam apedrejar Estevão, e que o próprio Estevão disse, quando viu os céus abertos: Senhor, não imputes a ele os seus pecados. E depois diz:
recebe o meu espírito. Esse apóstolo estava guardando as túnicas, as capas de todos aqueles que iam apedrejar o primeiro mártir da igreja. Ele era responsável, ele consentia. E ele, por si próprio, disse: me dá cartas que eu vou atrás desses homens, dessas pessoas que dizem que Deus e esse Messias é o Messias verdadeiro. O Messias diz: me dá cartas, me dá as cartas, porque eu vou por os 4 cantos dessa terra, pegando cada um deles e vou eliminar esse povo. Essa era a fúria dele. Agora, quando ele se converte, na sua carta escreve: eu tenho servido a Deus com a minha consciência limpa. Para o jovem Timóteo ele diz: o fim deste evangelho é o fim de uma fé, de um amor puro e verdadeiro, de uma fé não fingida e de uma consciência pura. Esse é o fim do evangelho. Isso só pode acontecer na vida de alguém que Deus muda o seu coração, que Deus muda o seu nome. Então ele pode vir e servir a Deus com toda a novidade de vida, sabendo que o passado dele foi morto e sepultado e crucificado com Cristo Jesus, para viver uma nova vida, a nova vida que Deus nos dá. É isso que Deus fez com Abraão. Ele troca o nome de Abraão para Abraão, trocando para que ele pudesse então andar na sua presença sem culpa. E é assim que Abraão vai andar. A partir desse encontro, Abraão, ele anda sem culpa. Ele anda na presença de Deus, ele vai sofrer alguns reveses, mas ele não vai mais estar na presença de Deus com uma consciência culpada, porque ele vai aprender a esperar em Deus em todas as suas situações. Então ele termina o texto dizendo: Deus, far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. E no verso de número 7 e 8, que eu quero encerrar nessa noite, ele diz a respeito de sua aliança: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Eu faço uma aliança contigo, uma aliança perpétua. Não somente contigo, mas com todos os descendentes que vão proceder de ti. E qual é os termos dessa aliança, Abraão? Porque é isso que é o mais importante de todos. O que Deus está fazendo e que aliança Deus está fazendo com a gente? Ele diz: para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. O texto aqui, quando ele vai dizer possessão perpétua, ou darei para sempre, é um tempo muito longo, não é o para sempre, como a gente diz, o eterno. O texto não dá a ideia disso, mas dá a ideia de um longo tempo, que Deus estaria dando a terra de Canaã por um período muito longo para a terra de Israel, para o povo e a nação de Israel. Mas, se a gente olhar para o texto e considerar da forma mais ampla, Deus nos deu a Canaã celestial. E no livro de Apocalipse, quando todos nós estivermos reunidos, ele diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a aliança que Deus nos dá. A aliança de que nós seremos o povo dele e ele será o nosso Deus para sempre. E nos dará uma terra, o que o autor de Hebreus ele vai dizer, a Canaã celestial. Por isso Abraão é peregrino, e por isso todos nós também somos peregrinos, porque esperamos uma pátria que não está aqui, não é daqui, mas ela é celestial, onde todos aqueles que aguardaram a sua bendita esperança, a sua bendita promessa, estão já gozando desses dias ali. E nós também, se perseverarmos até o fim, assim também gozaremos juntamente com Cristo, porque Ele nos prometeu que onde Ele estiver, Ele nos levará para estar junto com Ele. Incline sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano Deus e Pai Celestial,
Nossa vida aqui, Senhor Deus eterno, é uma vida cheia de muitas dificuldades, porque Tu mesmo disseste: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a Tua palavra diz que aquele que vence o mundo é aquele que tem a fé em Cristo Jesus, que é capaz de esperar nas Suas palavras e nas Suas promessas, e em seus princípios perseverar fazendo aquilo que é justo e agradável aos Seus olhos, não a nossos olhos, não aos nossos sentimentos, nem tampouco ao nosso raciocínio, muito menos a qualquer pessoa. Pai Santo, ajuda a gente a perseverar, ajuda a gente a ter paciência, e essa ajuda, Pai, faz a gente inclinar nossos corações e a nossa mente para a Tua palavra, porque é por meio dela, Senhor amado, que nós somos cheios da experiência, da esperança verdadeira, porque ela está escrita que Deus eterno é um Deus que não, Senhor Deus eterno, não nos desampara, que não nos abandona, e que é um Deus que está conosco, e é um Deus todo-poderoso, que nos supre, que nos sustenta, o nosso nutridor, Pai. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, perdoa muitas vezes por nós não conseguirmos esperar em tempos de crise, e acabamos fazendo coisas erradas, e a nossa consciência testifica que nós estamos errados, e nós queremos continuar andando contigo, mas há uma mancha na nossa consciência, e nesta noite, Pai, que o Teu perdão e a Tua graça alcance os nossos corações, que o Teu perdão por meio do Cristo vivo, que pagou pela culpa dos nossos pecados e pelo preço dos nossos pecados, possa remover e purificar a nossa consciência de toda a obra morta, para que possamos assim andar em novidade de vida, na vida que é e está na Tua presença, para viver diante do Senhor por todo o tempo que Tu nos der nesta terra. Para a Tua glória e para o Teu louvor, oramos e Te agradecemos. Amém.